Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 38 ao 45 diz: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela liberdade, o livre acesso que temos a ela, e muitas vezes não medimos esse privilégio e não entendemos essa liberdade, porque muitos são aqueles povos que não têm a liberdade ou a oportunidade de ouvir a Tua palavra sendo ministrada no seu coração. E nós temos, e precisamos honrar, e precisamos desfrutar disso com a intensidade, a verdade, a sinceridade que necessita. Portanto, abre o nosso coração e o nosso entendimento, tira toda a distração, Senhor, para que não sejamos distraídos por nada e tenhamos toda a nossa atenção voltada para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e sairmos daqui, Senhor, preenchidos por ela, através do Teu santo, poderoso Espírito. Em nome de Jesus é que eu oro agradecido. Amém. Aleluia. Outro dia eu tinha saído com a minha família à noite de carro. E quando nós voltávamos para casa, tranquilos e até soltos, eu observei no carro, de repente olhei e o sinalzinho da temperatura começou a piscar e a temperatura subiu. Logo embaixo eu parei, não tinha muito costume com aquele carro, mas eu parei no posto, fui ver se era o sinal, estava acontecendo, esperei, não podia abrir porque estava muito quente, nem para pôr água, nada, ficamos ali aguardando um tempo e pensando o que tinha acontecido para aquecer tanto o carro. Aí esperamos esfriar e até o rapaz estava nos ajudando no posto, disse: acho melhor, se o senhor esperar para abrir, vai ter que esperar umas 2, 3 horas no mínimo. Então, já que o senhor está aqui uma meia hora, quando já deu uma esfriada, eu acho que dá tempo, o senhor está perto de casa mesmo, estava perto daqui. Então eu liguei, já estava mais frio, foi suficiente para eu chegar em casa e pôr o carro na garagem. Por que eu estou contando essa história tão simples? Porque eu fico imaginando, muitas vezes, se o carro não tivesse aquele sistemazinho de alerta, o que ia acontecer? Eu só ia perceber quando a fumaça subisse. E aí poderia ser tarde. E o motor poderia fundir, levando a um prejuízo muito maior. Então, a máquina tinha o seu sistema de alerta, de advertência, para dizer que tinha algo errado, né? Depois levamos para consertar o carro, tudo, e parou. Mas ela mostrou que havia algo errado. Não só a máquina faz isso, como o nosso ser também, o nosso corpo também avisa, né? Então,
quando a gente tem algum problema, o nosso corpo está avisando que tem algo errado conosco. Nós temos que procurar um médico. Espiritualmente também falando, nós temos a palavra de Deus nos advertindo o tempo todo, dando sinal de alerta de que nós precisamos parar e perceber em que estado nós estamos. Então a exortação que é dada pela palavra de Deus é o sinalzinho de alerta para dizer se nós estamos na temperatura certa ou não, né? Diferentemente do carro, ao contrário do carro, nós temos que permanecer quente e não frio. O carro tem que permanecer frio, se ele esquentar é problema, já nós, se esfriar, é problema. Ao contrário, mas existe um sinalzinho de alerta e a advertência que é dada a nós o tempo todo na palavra de Deus, mas a gente não percebe. O que eu estou dizendo, se eu não olhasse e se eu fosse inexperiente com o carro, olhasse, está apitando um negócio aqui, eu sei que é isso não, mas vamos chegar em casa e a gente vê, poderia ser problemático, bem problemático. E às vezes a gente faz isso o tempo todo, a gente ouve os alertas de Deus, às vezes a gente ouve as advertências de Deus, né? Mas a gente vai tocando a vida. Não, depois eu arrumo isso, depois eu faço, vamos, depois, semana que vem, outro dia. A gente não dá muito. Eu parei imediatamente, não tinha saído fumaça nenhuma, porque havia um alerta. Será que esse alerta está funcionando bem? Será que não é alguma coisa errada no sistema de alerta, em vez de ser no carro? Bom, não pague para ver, né? Não dá para pagar para ver, melhor parar, deixar o carro esfriar e depois ver se há um problema antes que isso. Mas nós não fazemos isso com a nossa vida espiritual. Recebemos o alerta constantemente, há sinais que dizem, olha, pare, pense, veja como é que está a sua vida, porque você, no caso, está esfriando, ficando morno, está deixando uma quentura, e isso é perigoso. Olha, você está fazendo coisa errada que pode te levar à destruição, pode te levar a um prejuízo enorme, por negligência, por falta de atenção, por falta de obediência aos sinais que lhe foram dados, às advertências que lhe foram dadas. Aqui você tem mais uma dessas advertências do Senhor às nossas vidas, da palavra de Deus às nossas vidas, né? Que conexão há, né? Que relação há entre essas duas passagens? Que relação há entre essas duas coisas que acontecem aqui? Num lado nós temos a incredulidade e do outro lado nós temos uma reforma parcial. E que relação há? Porque quando você pega de um lado os escribas, os fariseus, pedindo o quê? Um sinal, uma maravilha, um milagre muito visível para que eles pudessem realmente dizer sim, o Senhor é quem diz que é. Por outro lado, nós temos o perigo da reforma parcial de uma pessoa que conheceu, que teve a libertação através de Jesus, da sua vida, do inimigo, da possessão do diabo, da libertação da escravidão, do pecado, do inimigo, e depois não continuou a completude da obra, não continuou dando processo e progredindo e crescendo, foi só uma reforma parcial, né? O que acontece é que ambas fazem parte da realidade da igreja. A incredulidade não é só uma questão do cara que está no mundo e não está na igreja. A incredulidade, ela é um cárcere de muitos dos que estão frequentando a igreja, daqueles que se dizem povo de Deus, daqueles que se dizem povo do Senhor. Não é só uma questão de pessoas que não creem em Deus, é uma questão de pessoas que tiram seus olhos de Deus, que dizem crer,
mas os seus olhos não estão fixos, atentos ao autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Por outro lado, também a reforma parcial faz parte da igreja. São aqueles que em dado tempo foram libertos ao ter um encontro com Deus, ao ouvir uma palavra, foram libertos do domínio, da escravidão do pecado e do domínio do inimigo, do espírito imundo, mas foi apenas parcial e continua parcial, e aquilo pode redundar em destruição, e isso é algo que a igreja está cheia de gente assim, que teve uma reforma através de uma entrega, através de um encontro com Deus, através de uma libertação, mas uma reforma parcial, não completa, não inteira. Então, ambas as coisas pertencem à realidade da igreja. 2, ambas levam à destruição. Ambas levam à condenação. Ambas levam ao desastre. E as pessoas não estão dando a devida importância a isso. O sinal de alerta está piscando. E as pessoas, não, deve ser coisa à toa. Não, vamos tocar, depois eu vejo isso. Não, vou procrastinar. E não estão percebendo que estão prestes a verem um prejuízo. O prejuízo, nesse caso, não é apenas um prejuízo material, mas é um prejuízo muito maior, imensuravelmente maior. Não é disso que eu quero compartilhar com vocês essa manhã. É disso que eu quero compartilhar com vocês, né? Até que ponto eu estou sendo endurecido pela minha incredulidade? Até que ponto eu estou sendo encarcerado pela minha incredulidade? Até que ponto eu estou sendo mais incrédulo do que eu imagino? E até que ponto eu realmente estou vivendo uma reforma em minha vida, uma transformação total em minha vida? Até que ponto, a partir da minha entrega, da minha decisão de seguir a Cristo, a partir do momento em que eu tive a alegria de ter um toque do Senhor na minha vida, eu continuo progredindo e sendo transformado?